Olá, amigo pecuarista! Vale a pena ou não investir na pecuária? Hoje estamos aqui diretamente no escritório da ProRural e a pecuária, de maneira extrativista, essa pecuária não dá lucro, mas nós podemos sim reverter a situação da pecuária, seja corte, seja leite, usando as tecnologias do mercado. Precisamos investir em tecnologia para aumentar nossa produtividade e rentabilidade. Nesse vídeo eu vou estar passando o que você precisa fazer para tornar a sua pecuária produtiva e lucrativa. Começamos com SPA, solo, planta e animal. São os três pilares importantes que nós devemos estar cuidadosamente investindo a todo momento para que você consiga ter números positivos na sua pecuária. Primeira coisa seria solo. Precisamos fazer uma análise química do solo para que tenhamos um solo mais fértil e, consequentemente, a gramínea que aí for instalada ser mais produtiva. Lembrando, pasto também é lavoura. Temos que fazer com o nosso pasto como os agricultores fazem com a agricultura. Investir em calagem, gessagem, aplicar adubo NPK e, por que não, investir em micronutrientes. Chega um momento que você vai cuidando bem do seu solo, nitrogênio, fósforo e potássio, que são os macronutrientes primários, tem os secundários, cálcio, magnésio, e também aí alguns que precisam, que é muito importante, o enxofre, entre outros micronutrientes. Então é importante, sim, nós cuidarmos do pasto. Você quer ganhar o boné da ProRural? Escreva no comentário, eu quero ganhar o boné da ProRural. Todo mês tem sorteio e você pode ser o próximo ganhador. A pecuária, aonde está sendo trabalhada com apenas uma UA por hectare, que é a média brasileira, segundo os dados da Embrapa, essa pecuária vai deixar um número aí aproximadamente de 600 a R$1.000 por hectare ano de lucratividade, de uma rentabilidade líquida. Esse tipo de fazendeiro, de pecuarista, logo ele vai arrendar a sua terra para o agricultor, porque o agricultor consegue ter uma rentabilidade 2, 3 vezes mais, consequentemente ele remunera melhor o pecuarista que está arrecadando somente 800 a R$1.000 por hectare ano, ele consegue então pagar o dobro ou até 3 vezes mais do que o pecuarista arrecada e ainda ele consegue ter a sua rentabilidade na agricultura, mesmo pagando esse valor de 2, 3 vezes mais do que o pecuarista arrecada com a média de uma UA por hectare. E a pecuária é interessante sobre a arroba do boi, que sempre está em alta, de vez em quando dá alguma queda por algum motivo, mas geralmente em alta. Por que em alta? A Ásia começou a consumir carne bovina, carne vermelha. Nós sabemos que hoje o Brasil exporta muita carne para a China, entre outros países da Ásia como um todo. Por isso que é um mercado bastante interessante. Vai faltar carne no mercado, já está faltando. O Brasil, por ter uma condição de país tropical, subtropical, nós temos uma oferta grande de carne, trabalhamos com um preço bastante competitivo, por isso é um mercado promissor. Falando também do leite, que tem aí bastante produtor de leite que nos acompanha, aliás, a ProRural também faz projeto de bovinos de leite. O leite é um produto mais estável. Nós não exportamos, o Brasil até importa o leite, principalmente aí de países como Uruguai e Argentina, países próximos ao Brasil. O leite também é um bom negócio, geralmente fica no mercado interno, sem falar que o leite é um alimento que a criança precisa, usa para fazer o pão, usa para fazer os biscoitos, entre outros produtos, precisa do leite. Então, mostrando aí que é um mercado promissor. A maior fazenda de leite do Brasil hoje produz 100 mil litros por dia. E, obviamente, tem também aquela agricultura familiar, aonde aí tira 100, 200, 300 litros por dia, que também é uma boa opção quando a família está tocando o seu negócio. Então, a pecuária, seja corte, seja leite, ela é muito interessante. O importante é que você invista em tecnologia. O que nós temos que pensar, então? O objetivo é fazer um bom planejamento, ter um bom gerenciamento da sua propriedade rural para que você consiga sair de 1 UA por hectare e chegar de 3 a 5 UA por hectare, fazendo a base. Começa pelo solo, formar um pasto de qualidade e depois fazer sim um planejamento, um projeto muito bem feito, que inclusive esse é o trabalho da ProRural, que nós temos feito por todo o território nacional, que é fazer um projeto rotacionado, adubado, com o objetivo então de aumentar de 3 até 5 A por hectare. Obviamente, tudo isso tem que ser feito de maneira correta. Se não fizermos isso, é melhor você arrendar
para a agricultura. Conseguimos deixar de lucratividade, com certeza, quando o pecuarista realmente quer adotar a tecnologia, chegar em número de 5 a 6 mil reais por hectare ano, com a pecuária aumentando aí de 3 a 4 até 5A por hectare. Agora, quando tem água na propriedade, que também temos feito vários projetos de pastejo rotacionado, adubado e irrigado, é possível chegar até em 10 UA por hectare, média anual. Em algumas épocas do ano conseguindo chegar em 10, 12, até 13 UA por hectare. E na época do outono e inverno, que a luminosidade diminui, a temperatura cai, consequentemente nós diminuímos um pouco a produtividade do nosso pasto. Quando adota-se a prática da irrigação, sabemos que o estado de São Paulo, a maioria dos estados brasileiros tem veranicos prolongados mesmo na época de primavera e verão, que teoricamente deveria chover bem. Então nós conseguimos chegar em números, quando irrigado, a rentabilidade de aproximadamente de 10 a 12 mil por hectare ano. Com certeza, com esse resultado, nós superamos a agricultura de mais alta tecnologia. Também a agricultura tem altos e baixos, mas sabemos que a pecuária ela é muito mais estável e menos risco, mesmo que seja sem irrigar. Chegou na época de inverno, diminuiu as chuvas, consequentemente você pode optar o quê? Com uma conservação de forragem. O que é conservação de forragem? Que você suplementar os seus animais com uma silagem, com um feno, com uma capineira. Lembrando que a capineira, nós falamos quando você fornece um capim triturado verde no coxo. Pode ser pasto, pode ser uma cana, pode ser um BRS capiaçu, pode ser qualquer tipo de capim fornecido verde no coxo, nós chamamos então de capineira. Então nós podemos usar essas técnicas. Uma técnica muito usada no Brasil é o sal mineral proteinado na época da seca. Eu falo que foi a salvação de 2000 para frente que começou a ser bastante usado o sal mineral proteinado. Inclusive, na época o professor Clédio ministrava aula na universidade, fiquei por 25 anos na docência, fizemos pesquisa na época e mostrando um resultado muito positivo quando nós usamos, então, o sal mineral proteinado para o rebanho na época da seca. Então nós temos várias estratégias. E a outra estratégia é o pasto vedado ou pasto diferido, que é aquele pasto que em fevereiro, março, você tira o gado, 20 a 30% do seu pasto, deixa ele crescer. Então ele vai ter bastante matéria seca, ou seja, bastante palha, mas ele tem baixa qualidade. Aí sim é uma boa opção, então, entrar com o sal mineral proteinado. Fica mais essa dica aí da ProRural. Se você usar todas essas técnicas juntas, aí sim você começa a ter esse resultado aí de 5, 6 até 7 mil reais por hectare ano num pastejo rotacionado adubado. E quem tiver água, tiver energia elétrica na sua propriedade, por que não também irrigar, que hoje é uma estabilidade. A agricultura, né, já tem boa parte da agricultura sendo irrigada, porque o agricultor também sabe do risco quando ele não irriga. E a pecuária não é diferente. Aquele que tem condição financeira e vontade de fazer o projeto, com certeza vale a pena. Lembrando que hoje também tem alguns financiamentos rurais incentivando a irrigação em todo o território nacional, justamente para ter uma estabilidade na produção do nosso setor pecuário. Dependendo da região, nós conseguimos trabalhar com pastagem de inverno. Temos vários vídeos aí no nosso canal. Se você não assistiu, corra lá e assista. Conseguimos aumentar na época de inverno a lotação animal, usando aí uma pastagem de inverno, lembrando que ela é uma cultura anual, ou seja, todo ano tem que replantar, como se fosse um milho, um arroz, um trigo. Então você planta na época de inverno, o animal pasteja ali por 2 a 3 meses, geralmente vai dar 2 a 3 ciclos de pastejo, para suprir esse menor crescimento de uma gramínea tropical, que seria a família do colonião, dos pânico, ou também aí as estoloníferas, como um Costicross, um Tifton 85, entre outras gramíneas que são plantadas por muda. Conseguimos aumentar então a produtividade na época de inverno, e aí você tem 10 até 12 UA por hectare. Mas isso tudo muito bem gerenciado e realmente tem que pôr em prática aquilo que a equipe técnica passou para você. Então nesse nível nós recomendamos ao produtor que realmente quer sair de uma pecuária tradicional e quer passar por uma pecuária produtiva e lucrativa. Essa é a missão da ProRural. E às vezes muita gente está iniciando na atividade, são empresários de outros segmentos, sempre buscam um apoio técnico. E a ProRural sempre está à disposição, atendendo em todo o território nacional. Se precisar de um projeto, é só clicar no link e entrar em contato com a nossa equipe. Se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, deixa o like aí, compartilha com seu amigo da pecuária.
é importante que a informação técnica chegue até todo amigo pecuarista. E lembrando, toda terça e quinta-feira tem vídeo novo no canal. Forte abraço e até o próximo!